Salvador, Senhor Jesus o Cristo, amém? Muitíssima gratidão pela presença do meu Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, que nos concedeu o Espírito Santo de verdade, que traz todos vocês aqui de segunda a sexta, de 00h07 até 1h12 da madrugada, para estarmos todos juntos em um só Espírito, divulgando, anunciando, ensinando e pregando a verdadeira palavra, o verdadeiro Evangelho do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, ao vivo agora em todas as redes sociais, para mais de 25 países. Então, independente de onde estiverem nos acompanhando, sejam todos vocês, mais uma vez, muitíssimo bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Eu me chamo Milena e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras, as Escrituras Sagradas; números, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade e matemática; e cores, o que explica as cores de fundo dos nossos cenários e as cores de nossas vestes santas, que são utilizadas somente para atividades de santidade do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Nós não usamos e nem podemos utilizá-las no nosso dia a dia. E o nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote, pois na Bíblia Sagrada só permite trabalhar com essas 3 funções quem tem apóstolo e também sacerdote. Por esse motivo, nós estamos aptos para ministrar para vocês de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja ou para onde você vá. Pois lembrando também que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo. Leia e examine na Bíblia Sagrada, em Mateus 10, versículos 41 e 42, Lucas 11, versículos 41 e 42, e João 15, versículo 15, e veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel, como está escrito nas Escrituras Sagradas. E o meu dever é cumprir a missão dessa igreja virtual, @Igrejas Benditas, de ministrar 7 livros e 7 capítulos das Escrituras Sagradas, com orações, e ser um canal para o Espírito Santo do nosso Senhor Deus falar ao coração de todos os 12 rebanhos dos benditos do nosso Senhor Deus que irão se assentar no trono, e de todos aqueles que buscarem uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas, para a sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. E explicando rapidamente para todos vocês o porquê de rebanho e porquê de bendito. Rebanho, palavra do Senhor Jesus, João capítulo 10, que onde ele deixou bem claro que nós somos os seus rebanhos. E lá em Mateus 25, do 31 ao 46, uma das classes de promessa: aqueles que são chamados de benditos do Pai, porque em nome do Senhor Jesus amaram aos pequeninos irmãos através de atitudes. Tudo para a mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo sempre houveram os sorteios para que não houvessem manipulações de sentimentos, emoções ou interesses dos seres humanos, entregando sempre a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele, como é possível examinar dentre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento, onde houveram os sorteios, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e capítulo 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, versículos 1 e 2, e no livro da Sabedoria, em Provérbios 16, versículo 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor Deus. E conosco não é diferente. Estamos sendo aqui um canal, um caminho, instrumento do nosso Senhor, para levar uma palavra ao coração de todos vocês, sem manipulação, sem religiosidade, sem nada que venha do ser humano, muito menos do maligno. Apenas sempre a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor e Salvador de nossas vidas para o coração de todos vocês. E muita atenção também num comunicado e um convite que nós fazemos para todos vocês. Sejam vocês também membros dessa igreja virtual, @Igrejas Benditas, escolhendo o número de 1 a 12,
pois toda live são sorteados números de rebanhos dos benditos nosso Senhor Deus, os benditos de um número par e de um número ímpar, e logo em seguida eu sorteio um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas, que tanto será ministrado nesta live, como também será para a meditação dos rebanhos sorteados, para que você tenha uma palavra do Senhor Deus, interagir com as Escrituras Sagradas e assim trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade para a sua presença, seja onde você estiver. E você sendo membro dessa igreja virtual, para você ser membro, você basta deixar nos comentários o seu nome, dizendo: aí escreve seu nome, sou membro da igreja virtual, Igrejas Benditas, e sou o rebanho bendito de número, e falo o seu número de 1 a 12, pois além de estar recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus, toda live, segunda a sexta, de meia-noite 7 até 1h12 da madrugada, você tem sempre no mínimo 3 livros e 3 capítulos das Escrituras Sagradas. Você também vai estar recebendo as orações durante a live e vai continuar recebendo orações mesmo após o término da live, todas as madrugadas e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte, pelo nosso sacerdote e apóstolo. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus. E lembrando que, sendo membro dessa igreja virtual, você pode continuar frequentando qualquer uma igreja, templo ou congregação, pois o próprio Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta, espalha, e o reino dividido não prospera. Examinem lá em Mateus capítulo 12. A paz e a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, para todos que estão chegando agora. Estamos ao vivo em todas as redes sociais, levando a palavra do Senhor Deus com orações e ministrações para o coração de cada um de vocês. E saibam que nós estamos oferecendo, e não pedindo, estamos oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que esses ministérios de sorteios não são do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia, deixando bem claro que nós não estamos tirando a utilidade dos templos, apenas lembrando que há diversidade de ministérios e do qual nós estamos atuando através de nossas igrejas virtuais. Eles são mais eficientes na forma como os templos hoje em dia estão decorrendo, porque o templo físico é dever e obrigação dele fornecer os 4 alimentos: alimento para o corpo, para a alma, para o Espírito e para a aliança do jugo e do fardo do Senhor Jesus, o Cristo. E quem provar com base na Bíblia Sagrada sobre isso, dos sorteios, vai receber um prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. E essa é apenas uma das mais de 40 questões em que o prêmio somado que são denúncias, em que o prêmio somado já ultrapassou 730 milhões de reais em dinheiro. Sem contar as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, que o prêmio somado já ultrapassou 1 bilhão de reais em dinheiro, para quem provar, com base na Bíblia Sagrada, de que nós estamos errados ou mentindo. E lembramos sempre a todos vocês de não se surpreenderem com o valor das ofertas, pois hoje em dia isso não paga o cachê de um cantor ou de um jogador de futebol. E todas as mais de 40 questões abordam princípios, santidade do nosso Senhor Deus, aquilo que é necessário para a nossa salvação, para a nossa vida eterna, para a nossa proteção, a nossa segurança e a nossa prosperidade e da nossa família também. E isso não tem preço algum nesse mundo que pague. Somente é conseguido através da prática da verdadeira palavra e do verdadeiro evangelho do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo. E também lembrando a todos vocês que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus o Cristo eram todas feitas através de cartas, as comunicações entre elas. E é por esse motivo que nós também utilizamos da internet como uma ferramenta para divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, de forma ainda mais eficiente, pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais que nós estamos ao vivo neste momento, podem ter acesso à graça de Cristo. E é com essas nossas atitudes que nós estamos dando a garantia a todos vocês de que jamais estarão perdendo seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé também ao se juntar conosco. Então sejam todos mais uma vez muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos, nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteções quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar,
sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores, membros ou ofertantes nesses ministérios do Senhor Jesus o Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar nesses ministérios do Senhor Jesus para conosco nos livros de Mateus capítulo 12, versículos 25 e 30 a 32, Lucas 5, versículo 14, Lucas 6, versículos 38 e 40, Lucas 11, versículos 41 e 42, Romanos 15, versículos 16 a 18 e Provérbios 11, versículo 25. E dependendo da rede social, o link e horário nas lives, dependendo da rede social em que estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição desta live. Nas outras redes sociais, basta abrir o perfil e lá na @as_sem-ovelhas ou na @igrejas, no @mileofertadim, e você vai encontrar o vídeo fixado com as informações necessárias para você fazer a sua oferta para essa obra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Fez eu lembrar que tava um bate-papo de ontem na live, só que eu não conseguia ver os comentários, porque a rede social simplesmente apagou, eu não conseguia ver o que vocês estavam comentando nessa rede social daí. E tinha o pessoal falando mas pra que eu vou ofertar se ela já é rica? Porque a oferta não é pra mim, gente. Ah, mas os Pix, não pode falar essa palavra, mas as redes lá, os bancos estão tudo no seu nome. É porque verdadeiramente eu estou aqui de frente na obra do nosso Senhor Deus. Mas a oferta que vocês fazem, aí eu vou dar um puxão de orelha de vocês. Porque a gente fala as bases da Bíblia Sagrada. A gente não fala, oferta aí pra mim, oferta aí pra gente. A gente deixa claro a necessidade de você ofertar. E a gente mostra os versículos e os capítulos da Bíblia Sagrada para vocês examinarem. Vocês têm que pegar sempre esse costume de puxar na Bíblia Sagrada para ver se a base está coerente. Atos 17, versículo 11. As igrejas de Bereia, onde elas ouviam a pregação dos apóstolos, do apóstolo Paulo ali exclusivamente, e estavam conferindo nas escrituras para ver se o que Paulo estava falando era aquilo que estava escrito. Pois a oferta serve para vocês poderem verdadeiramente prosperar, para vocês verdadeiramente terem proteção, para vocês possam verdadeiramente ter a palavra do Senhor Deus. Oi? Serem limpos, exatamente. Lucas 11, versículos 41. E também lembrando a todos vocês que, além de discípulos e amigos do Senhor Jesus, nós também somos um grupo de empresários. E a inauguração dos nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil estará levando muitos empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramentos de casa no seu bairro e muito mais para todos aqueles que estão junto conosco ou querem se juntar a nós, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. Pois estamos aqui para ajuntar a Igreja do Senhor Jesus e conosco os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, ao beber, ao dormir, ao vestir, ao calçar, as secretarias de trabalho e emprego, todos têm a oportunidade e recursos para fazerem a sua obra para com o Senhor Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso, desde que pregue 100% as escrituras da Bíblia Sagrada, pois tudo isso é o que manda nas escrituras sagradas e foi determinado pelo nosso Senhor Deus, e nós somos seguidores e praticantes da palavra, do Evangelho, da justiça e dos mandamentos do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Tudo para mais honra e glória nele. A paz e a graça e a alegria ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E vamos na ministração. Aí, o que eu falei, confere nas escrituras sagradas a passagem que eu passei para todos vocês, para que vocês possam estar conferindo cada palavra que é dita. Na outra rede social, essa live vai ficar salva e você vai poder puxar ali o começo da live para poder ver as bases da Bíblia Sagrada que eu apresentei para todos vocês, para você conferir nas escrituras sagradas e ver se o que eu estou falando é realmente aquilo que está escrito. Eu me chamo Milena, sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Não se esqueçam que no final dessa live estará sendo separado 12 minutos para estar interagindo com vocês, tirando suas dúvidas, respondendo as perguntas com porquê, para quê e como, sobre as escrituras sagradas, a palavra do nosso Senhor Deus, ou sobre uma de nossas mais de 40 questões. E vamos dar início às orações para darmos início às ministrações na palavra do nosso Senhor Deus. E vamos à oração. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal, para ministrar a tua santa,
forte, bendita e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nesta live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nesta live da tua igreja virtual, @Igrejas Benditas. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se ajuntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados. E em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias, aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, para todos vocês. Vamos dar início ao sorteio dos 12 rebanhos dos benditos do nosso Senhor Deus. Hoje eu estarei sorteando os benditos de número ímpar, mas também estarei informando um livro e um capítulo para os rebanhos benditos de número par, para que todos vocês tenham uma palavra do Senhor Deus para estarem meditando, trazendo a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo para a sua presença, seja onde você estiver. E o primeiro rebanho do nosso Senhor Deus a receber uma palavra, o rebanho bendito par de número ímpar. Rebanho bendito ímpar de número 11 e rebanho bendito par de número 12 são os primeiros a receberem uma palavra revelada das Escrituras Sagradas para estarmos verdadeiramente alimentando o nosso espírito com a palavra do Senhor Deus, o Evangelho e a sua justiça, sem tirar, sem acrescentar e sem omitir nada. E o primeiro livro a ser ministrado é o livro de 1 João, que contém 5 capítulos. Livro de 1 João, que contém 5 capítulos, é o primeiro livro a ser ministrado nesta madrugada, tudo para a mais honra e glória ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E o livro de 1 João, capítulo 5. 1 João, capítulo 5, para a meditação do rebanho bendito ímpar de número 11, 1 João, capítulo 5. E para o rebanho bendito par de número 12, 1 João, capítulo 5, também para a meditação de ambos os rebanhos, dos benditos nosso Senhor Deus, ímpares e pares. E vamos ao livro a ser ministrado, a oração a ser ministrada, lembrando que as nossas orações durante as lives são numeradas, assim como no livro de Salmos, as orações também são numeradas. Oração de número 9, e todos aqueles que querem continuar recebendo orações, mesmo após o término desta live, basta estar se inscrevendo ou seguindo nessa igreja virtual do nosso Senhor Deus, @Igrejas Benditas, para continuar recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana, orações diretamente em cima do monte, pelo nosso sacerdote e apóstolo. Nosso Santíssimo Senhor Deus, tremendo e todo-poderoso, eu peço ao Senhor que todas essas vidas juntas conosco nessa madrugada, nessa live da tua igreja virtual, @Igrejas Benditas, possam ver se cumprir as tuas promessas para os que o buscam durante a madrugada. Que ao buscarem ao Senhor junto conosco nessa madrugada, nessa live, eles possam ter um verdadeiro encontro com a tua majestosa presença e serem limpos, libertos e livres de tudo que os prende no que não é do seu agrado. E em o nome santíssimo do nosso Senhor Jesus, o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias, aleluia, Senhor, e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Vamos dar início à ministração no livro de 1 João, capítulo 5, do versículo 15 ao versículo 21. Tudo para a mais honra e glória ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Pois lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio sempre apenas 7 versículos de cada um dos 7 capítulos que serão ministrados no decorrer desta live. Mas é necessário ler o capítulo todo, seja onde você estiver, para interagir com a palavra do Senhor Deus e assim você trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade para a sua presença, seja onde você estiver. Vamos à ministração no livro de 1 João, capítulo 5, do versículo 15 ao versículo 21.
E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Se alguém vir pecar seu irmão, pecado que não é para a morte, orará e Deus dará a vida àqueles que não pecarem para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que ore. Toda iniquidade é pecado, e há pecado que não é para a morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que todo o mundo está no maligno, e sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro, e no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Nessa ministração no livro de 1 João, capítulo 5, é muito importante para a gente ver o comportamento atual das igrejas hoje em dia e a importância que tem em examinar as Escrituras Sagradas para não ser enganado e nem ser confundido. Pois aqui, verdadeiramente, no versículo 16 está escrito sobre a diversidade de pecados, e o pecado que é para a morte e o pecado que não é para a morte. E aqui já deixa bem claro, tem pecado que é bom você não orar pelo irmão, porque é para a morte. Então devemos tomar sempre muito cuidado, ter a palavra do Senhor dentro de nós, para sabermos discernir o momento de orar e o momento de não orar. Pois lá o apóstolo Tiago também alerta: orais uns pelos outros, mas se tiver alguém doente entre vós, chama os presbíteros. Ou seja, quando for algo mais sério, algo mais grave, não é qualquer um que pode entrar numa batalha espiritual. E aqui, verdadeiramente, ainda deixa bem claro, no versículo 18, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca. Ué, Milena, mas não é todo mundo pecador? Não. Então é isso que a gente tem que tomar sempre muito cuidado, porque aqui também deixa bem claro que aquele que é pecador é filho do maligno. Ah, Milena, mas está escrito que aquele que não tem pecado que atire a primeira pedra, aquele que fala que não tem pecado está mentindo. Então a gente deve examinar a palavra de Deus. Isso aí é para as 12 tribos e foi algo completamente no contexto, naquele momento da live. Naquele momento da live não, perdão, que eu fui aparecendo a notificação e tirei foco. Foi naquele momento, aquele momento específico, para aquelas pessoas específicas. Não podemos generalizar, porque como a gente pode afirmar que o Senhor Jesus levou sobre si todo o pecado e você continua afirmando ser pecador? Então é isso que a gente tem que tomar sempre muito cuidado, porque aqui deixa bem claro: todo aquele que é nascido de Deus não peca. Tanto é que o Senhor Jesus lá, quando foi avisar a mulher, vai e não peques mais. O leproso, vai e não peques mais, para que algo pior não te suceda. E aqui ainda continua: mas o que de Deus é gerado, conserva-se a si mesmo. Ou seja, permanece em santidade e em santificação, puro, como está escrito lá no livro de Apocalipse. O limpo continue a limpar-se, o puro continue a purificar-se. E aqui deixa bem claro: e o maligno não lhe toca. As pessoas tiram completamente de contexto só essa frase e falam: ah, então o maligno não pode me tocar porque eu digo que Jesus é o meu Senhor. Então, peraí, qual é o contexto do capítulo? Aquele que não peca, aquele que se mantém limpo, aquele que se guarda, firmado na palavra. Esse o maligno não toca. E aqui, verdadeiramente, no versículo 20, fala sobre o entendimento que nos é concedido pelo nosso Senhor Deus, para sabermos discernir o que é verdadeiro e o que não é. E o entendimento só vem depois de você verdadeiramente praticar, de atividade, de iniciativa. Onde está escrito isso? João capítulos 14, 15, 16. Palavras do Senhor Jesus o Cristo. E aqui, verdadeiramente, no versículo 21, o apóstolo João ainda alerta: guardai-vos dos ídolos. Aí todo mundo pensa que é somente as estátuas, as imagens de escultura, mas hoje em dia as pessoas transformam os seus pastores, os seus líderes religiosos, os seus templos físicos, os seus empregos, os seus comércios, a sua roupa, a sua maquiagem, o seu perfume, nos seus ídolos. São ídolos ocultos e internos que estão no seu coração. E esses são ainda mais perigosos, porque eles são ainda mais difíceis de você eliminar da sua mente. Então é isso que a gente deve tomar sempre muito cuidado, nos examinar, nos purificar, nos limpar, para que possamos estar sendo entre aqueles que são dignos de caminhar com Ele, com vestes resplandecentes. E lembrando que no final da live estaremos com 12 minutos interagindo com vocês nos comentários, respondendo suas perguntas com porquê, para quê e como, sobre as Escrituras Sagradas, a palavra do nosso Deus Todo-Poderoso, e o chat travou de novo. Exatamente. Sobre as nossas mais de 40 ofertas também.
E o número, vamos ao próximo rebanho dos benditos nosso Senhor Deus, rebanho bendito ímpar de número 5 e rebanho bendito par de número 6, são os próximos a estarem recebendo uma palavra do Senhor para a sua meditação. Só deixando bem claro para os brincalhões da outra rede social, eu não faço nenhum código Morse, eu simplesmente agradeço ao Senhor pela água e eu tomo. E vamos ao livro a ser ministrado para a mais honra e glória do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Não se esqueçam de fazer a sua obra para com o Senhor Deus, curtindo, comentando, compartilhando, interagindo conosco, fazendo a sua obra, levando a palavra do Senhor a todos aqueles que precisam e necessitam. E o livro é o livro de Esther, que contém 10 capítulos. Livro de Esther, que contém 10 capítulos, é o próximo livro a ser ministrado, tudo para a mais honra e glória do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Estamos ao vivo agora em todas as redes sociais para mais de 25 países, levando a palavra do Senhor ao coração de todos aqueles que precisam e necessitam. Livro de Esther, capítulo 1. Esther, capítulo 1, para a meditação do rebanho bendito ímpar de número 5, Esther, capítulo 1. E para o rebanho bendito par de número 6, Esther, capítulo 2, para a sua meditação. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Vamos à ministração de mais uma oração. Lembrando que as orações durante as lives são numeradas, assim como no livro de Salmos, as orações também são numeradas. A oração de número 4 é a próxima a ser levada ao coração de todos vocês nesta madrugada, para levarmos a palavra do Senhor Deus para as suas edificações. Grandioso Senhor Deus, nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Eu peço ao Senhor que haja a tua poderosa destra, agindo ao favor daqueles que amam e temem ao Senhor em espírito e em verdade, fazendo proezas, curando, libertando e protegendo a vida dos benditos membros desta tua preciosa igreja virtual, @igrejas benditas, para que eles vivam e possam contar e anunciar as maravilhas que fazes e podes fazer, e em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias, aleluia, Senhor, e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Vamos dar início à ministração no livro de Esther, capítulo 1, do versículo 15 ao versículo 21. Porque segundo a lei se devia fazer da rainha Vaste, por não haver cumprido o mandado do rei Assuero pela mão dos eunucos. Então disse Memucã, na presença do rei e dos príncipes, não somente pecou contra o rei a rainha Vaste, mas também contra todos os príncipes e contra todos os povos que há em todas as províncias do rei Assuero. Porque a notícia deste feito da rainha sairá a todas as mulheres, de modo que desprezarão a seus maridos, aos seus olhos, quando se disser, mandou o rei Assuero que introduzissem à sua presença a rainha Vaste, porém ela não veio. E neste mesmo dia, as princesas da Pérsia e da Média dirão o mesmo a todos os príncipes do rei, ouvindo o feito da rainha, e assim haverá assaz desprezo e indignação. Se bem parecer ao rei, saia da sua parte um edito real, e escreva-se nas leis dos persas e dos medos, e não se quebrante que Vaste não entre mais na presença do rei Assuero, e o rei dê o reino dela à sua companheira, que seja melhor do que ela. E ouvindo-se o mandado que o rei decretar em todo o seu reino, porque é grande, todas as mulheres darão honra a seus maridos, desde o maior até ao menor. E pareceram bem estas palavras aos olhos do rei e dos príncipes, e fez o rei conforme a palavra de Memucã. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nesse capítulo 1 do livro de Esther é mais uma vez importante para a gente ver como é hoje em dia nas igrejas, nas atuais igrejas. Como nós, aqueles que carregam a coroa da vida, aqueles que têm a promessa da coroa da vida, nós devemos tomar sempre muito cuidado ao agir na nossa emoção, no nosso sentimento, por impulso, por desejo ou por vaidade, para que a gente não venha perder a coroa
como a rainha Vashti perdeu a coroa, só que a nossa coroa é muito mais preciosa do que a dela, porque é a coroa da vida eterna. E essa só é conquistada através de esforço, através de perseverança, através de renúncia e de prática da palavra do Senhor Deus, do Evangelho e da sua justiça, para que outras pessoas, enquanto nós ainda estamos aqui, não venham olhar para nós e duvidar da palavra do Senhor, não venham olhar para nós e duvidar da autoridade, da presença, da santidade do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Então devemos estar sempre nos guardando puros, limpos, em santidade e em santificação, para a mais honra e glória do Senhor e Salvador de nossas vidas. Tudo para a mais honra e glória do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. A paz e a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, e o próximo dos benditos, rebanho bendito ímpar de número 3 e rebanho bendito par de número 4, são os próximos a estarem recebendo uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Lembrando que no final desta live eu estarei reservando 12 minutos para estar interagindo com vocês, respondendo suas perguntas com porquê, para que e como, sobre as Escrituras Sagradas, a palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e também estaremos aqui. Aqueles que querem continuar recebendo orações, basta estar se inscrevendo ou seguindo nessa igreja virtual. E o livro é o livro de Levítico, que contém 27 capítulos. Livro de Levítico, que contém 27 capítulos, é o próximo livro a estar sendo ministrado nesta madrugada, tudo para a mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Livro de Levítico, capítulo 3, eita glória, o rebanho bendito 3, capítulo 3 do livro 3, Levítico, glórias ao nosso Senhor Deus. Levítico capítulo 3, para a meditação do rebanho bendito ímpar de número 3, Levítico capítulo 3. E para o rebanho bendito par de número 4, Levítico capítulo 4, para a sua meditação. Lembrando que eu sempre dou aqui apenas uma introdução e é necessário você ler a palavra do Senhor Deus, as Escrituras Sagradas, o capítulo todo, seja onde você estiver, para interagir com a palavra do Senhor e trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade para a sua presença, seja onde você estiver. E a oração a ser ministrada é a oração de número 2. Lembrando que as nossas orações durante as lives são numeradas, assim como no livro de Salmos, as orações também são numeradas. Tudo que fazemos, falamos e apresentamos é sempre 100% firmado nas Escrituras Sagradas, na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Santíssimo Senhor e Salvador, Príncipe da paz e Redentor de toda a vida, nosso Senhor Jesus o Cristo, eu peço ao Senhor que haja, através dessa ministração, da tua santa palavra, o teu fogo santo, queimando e destruindo toda a trave que estiver impedindo essas pessoas de praticarem a tua verdade, assim como o Senhor mandou, e de assim se tornarem os benditos do Pai, como está escrito em Mateus 25, do versículo 31 ao 46. Que haja a tua luz brilhando e dissipando toda a escuridão, para eles alcançarem o verdadeiro caminho da vida eterna livre. E em o nome santíssimo do nosso Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Tudo para mais uma glória ao Senhor Deus. Voltou o chat. Glórias ao nosso Senhor Deus. Consegui mexer ali que voltou. Antes tinha travado, não estava aparecendo mais nada para mim. Vamos aqui agora à ministração do livro de Levítico, capítulo 3, do versículo 11 ao versículo 17. Livro de Levítico, capítulo 3, do versículo 11 ao versículo 17. E o sacerdote queimará isso sobre o altar. Manjar é da oferta queimada ao Senhor. Mas se a sua oferta for uma cabra, perante o Senhor a oferecerá, e porá a sua mão sobre a sua cabeça, e a degolará diante da tenda da congregação. Os filhos de Arão espargirão o seu sangue sobre o altar em redor. Depois oferecerá dela a sua oferta, por oferta queimada ao Senhor, a gordura que cobre a fressura, e toda a gordura que está sobre a fressura. Como também tirará ambos os rins e a gordura que está sobre eles, e sobre as tripas, e o redenho que está sobre o fígado com os rins. E o sacerdote queimará isso sobre o altar. Manjar é da oferta queimada, de cheiro suave.
toda a gordura será do Senhor. Estatuto perpétuo será nas vossas gerações, em todas as vossas habitações. Nenhuma gordura nem sangue algum comereis. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nesse capítulo 3 do livro de Levítico, é importante para a gente ver todo um processo, todo um ornamento santo, um protocolo santo, que devia ser cumprido à risca pelo povo de Israel. E hoje, no Novo Testamento, na Nova Aliança, nós também temos protocolos santos, ornamentos santos, iniciativas, atitudes que é necessário nós cumprirmos com o devido respeito, o devido temor e cumprindo o tempo determinado e cada um elemento utilizado. Então devemos tomar sempre muito cuidado para ver se a nossa liderança está verdadeiramente cumprindo a palavra do Senhor Deus, o Evangelho, a sua justiça, ou se ele está cumprindo a cartilha do ser humano. Que devemos tomar sempre muito cuidado, pois verdadeiramente, Mateus capítulo 15, do versículo 7 ao 9, palavra do Senhor Jesus. Em vão esse povo me adora, porque eles são ensinadas doutrinas que são preceitos dos homens. Não adianta crer ou acreditar no Senhor Deus como você acha, pensa ou imagina, como seu líder religioso te ensinou. Tem que ser como está escrito, como ele determinou. E vamos ao próximo, como ele que eu falo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Ele já determinou todas as coisas, nós devemos apenas cumpri-las para a nossa salvação. E o próximo, rebanho dos benditos, nosso Senhor Deus, rebanho bendito ímpar de número 9 e rebanho bendito par de número 10, são os próximos a estarem recebendo uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. A paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Muitíssima gratidão pela presença de todos vocês aqui. Lembre-se de compartilhar essa live, essa palavra do Senhor Deus para o coração de todos aqueles que precisam e necessitam. Estamos ao vivo em todas as redes sociais, levando a palavra do Senhor a toda a criatura. E o livro é o livro de, exatamente, convidar outras pessoas para receberem a palavra do Senhor Deus. Lembrando que todos os inscritos ou seguidores continuam recebendo orações, mesmo após o término das lives. Recebem orações todas as madrugadas e uma vez por semana, orações diretamente em cima do monte, pelo nosso sacerdote e apóstolo, todos aqueles que são inscritos ou seguidores. E o livro é o livro de 1 Samuel, que contém 31 capítulos. Livro de 1 Samuel, que contém 31 capítulos, é o próximo livro a estar sendo ministrado, tudo para a mais honra e glória ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Vamos à ministração do livro de 1 Samuel, capítulo 25. Livro de 1 Samuel, capítulo 25, para a meditação do rebanho bendito ímpar de número 9, 1 Samuel, capítulo 25, e para o rebanho bendito par de número 10, livro de 1 Samuel, capítulo 26, para a sua meditação. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Estamos sempre aqui ao vivo, de segunda a sexta, de meia-noite e 7 até 1h12 da madrugada, com orações e ministrações na palavra do nosso Senhor Deus. E temos mais 12 minutos no final desta live para interagir com vocês, responder suas perguntas com porquê, para quê e como, sobre as Escrituras Sagradas, a palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E vamos à ministração de uma oração. Lembrando que as nossas orações durante as lives são numeradas, assim como no livro de Salmos, as orações também são numeradas. E a oração é a oração de número 3, para levar a palavra do Senhor ao coração de todos vocês. Nosso Senhor Deus, maravilhoso, forte e glorioso, eu peço ao Senhor que todas essas vidas benditas que estão ligadas agora conosco nesta live da tua justa e bendita Igreja Virtual, @Igrejas Benditas, que haja agora as tuas abundâncias de alegrias, paz, graça e maravilhas que o Senhor preparou para aqueles que o temem, chegando, restaurando e renovando a vida dos seus filhos justos, benditos e fiéis, e em o nome santo dos santos, do nosso Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias, aleluia, Senhor, meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Vamos à ministração no livro de 1 Samuel, capítulo 25, do versículo 18 ao versículo 24. Então Abigail se apressou e tomou 200 pães e 2 odres de vinho e 5 ovelhas guisadas e 5 medidas
passadas, 200 pastas de figos passados, e os pôs sobre os jumentos. E disse aos seus mancebos: ide adiante de mim, eis que vos seguirei de perto, o que, porém, não declarou a seu marido Nabal. E sucedeu que, andando ele montado no jumento, desceu pelo encoberto do monte, e eis que Davi e os seus homens lhe vinham ao encontro, e encontrou-se com eles. E disse Davi: na verdade, que em vão tenho guardado tudo quanto este tem no deserto, e nada lhe faltou de tudo quanto tem, e ele me pagou mal por bem. Assim faça Deus aos inimigos de Davi, e outro tanto, se eu deixar até amanhã de tudo o que tem, mesmo até um menino. Vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se e desceu do jumento, e prostou-se sobre o seu rosto diante de Davi, e se inclinou à terra, e lançou-se a seus pés, e disse: ah, Senhor meu, minha seja a transgressão. Deixa, pois, falar a tua serva aos teus ouvidos, e ouve as palavras da tua serva. Glórias a nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nessa ministração, no livro de 1 Samuel, capítulo 25, a gente vê a importância de agirmos com sabedoria e prudência. Como está escrito lá no livro de Provérbios, capítulo 14, versículo 1, a mulher sábia edifica a sua casa. Então é sempre muito importante agirmos com a sabedoria do nosso Senhor Deus em todas as áreas e setores de nossas vidas. Como em Salmos 119, versículo 105, a palavra do Senhor é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Quando colocamos a palavra do Senhor Deus como na nossa retaguarda e na nossa dianteira, como nosso escudo e broquel, é importante e necessário para que verdadeiramente assim sejamos prósperos, bem-sucedidos em tudo quanto nós fizermos, para que através de nossas atitudes com prudência, discernimento, segundo manda as Escrituras Sagradas, com a palavra do nosso Senhor Deus como prioridade em nossas vidas, possamos ser mais que vencedores, benditos e bem-sucedidos para a mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E o próximo rebanho dos benditos do nosso Senhor Deus é o rebanho bendito ímpar de número 7 e o rebanho bendito par de número 8. São os próximos a estarem recebendo uma palavra do Senhor para a sua meditação. Sem tirar, sem acrescentar e sem omitir nada da palavra do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Lembrando a todos vocês que aqueles que são seguidores ou inscritos de nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais continuam recebendo orações mesmo após o término das lives. E uma vez por semana, orações também diretamente em cima do monte, pelo nosso sacerdote, toda madrugada, orações para aqueles que são seguidores ou inscritos, membros ou ofertantes nesses ministérios do Senhor Jesus para conosco. Livro de Oséias, que contém 14 capítulos. Livro de Oséias, que contém 14 capítulos, é o próximo livro a estar sendo ministrado, tudo para a mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Tá vendo como é que verdadeiramente o povo está se convertendo nesses comentários? O abençoado Adri comentou: todos os capítulos das Escrituras Sagradas são de extrema importância para a honra e glória do nosso Senhor Jesus o Cristo. Sem a menor dúvida. Tudo seja sempre para a mais honra e glória do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. E é importante que nós, como feitos à imagem e semelhança do nosso Senhor Deus, como seus filhos, benditos, justos e fiéis, estejamos sempre examinando as Escrituras Sagradas e a colocando em prática, para que verdadeiramente estejamos exaltando mais o nome do nosso Senhor Deus. Salmos capítulo 103, todas as nossas obras bendigam sempre ao nome do nosso Senhor. E vamos ao livro de Oséias capítulo 6. Oséias capítulo 6, para a meditação do rebanho bendito ímpar de número 7, livro de Oséias capítulo 6. E para o rebanho bendito par de número 8, livro de Oséias capítulo 7, para a sua meditação. Lembrando a todos vocês que é necessário vocês interagirem com a palavra do Senhor Deus, lendo o capítulo todo, seja onde você estiver, escolhendo o número, seja de 1 a 12, para ser parte dos 12 rebanhos dos benditos nosso Senhor Deus, que irão se assentar no trono, e mais um número de 1 a 7, que é sorteado no final da live, para que você saia com no mínimo 3 livros e 3 capítulos das Escrituras Sagradas para a sua meditação. Oração de número 12 é a próxima a ser ministrada. Lembrando que as orações durante as lives são numeradas, assim como no livro de Salmos, as orações também são numeradas. Tudo para a mais honra e glória do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Grandioso e altíssimo Senhor Deus, a rocha da nossa salvação, eu peço que haja agora as tuas bênçãos, abundâncias e maravilhas, alcançando todas as benditas vidas dos benditos seguidores ou inscritos e membros desta tua igreja virtual, @Igrejas Benditas.
que haja cura, proteção, purificação, libertação, restauração e renovação dos corpos, almas, espíritos e corações dos que estão buscando ao Senhor Deus nesta madrugada, junto conosco, através do cumprimento das tuas justas, fiéis, benditas e verdadeiras palavras nas tuas santas escrituras sagradas que estão sendo ministradas agora. E em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Lembrando que no final dessa live estará reservado 12 minutos para interagir com vocês, responder suas perguntas com porquê, para que e como, sobre a palavra do nosso Senhor Deus, as escrituras da Bíblia Sagrada, tudo para a mais honra e glória do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. E temos a interação sempre com vocês de segunda a sexta, de 12 minutos antes das 7 horas da noite, até as 7 horas e 40 minutos, no @MilaOfertaDin, em todas as redes sociais. E vamos à ministração no livro de Oséias, capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 7. Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, faz a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos dará a vida, ao terceiro dia nos ressuscitará, e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, como a alva será a sua saída, e ele a nós virá como a chuva, como chuva serôdia que rega a terra. Que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? Porque a vossa beneficência é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada, que cedo passa. Por isso os abati pelos profetas, pela palavra da minha boca os matei, e os teus juízos sairão como a luz. Porque eu quero misericórdia, e não o sacrifício, e o conhecimento de Deus, mais do que os holocaustos. Mas eles traspassaram o concerto como Adão, eles se portaram aleivosamente contra mim. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nesse capítulo 6 do livro de Oséias, é importante mais uma vez para a gente ver o caráter e a determinação do nosso Senhor Deus, para que nós sempre pratiquemos o melhor, para que possamos receber o melhor do nosso Senhor Deus. Pois verdadeiramente, Apocalipse capítulo 3, versículo 19, eu castigo e repreendo aqueles quanto eu amo, que é para que se arrependam, que é para que se convertam. Então devemos ser gratos ao Senhor nosso Deus por tudo aquilo que Ele faz ou já fez em nossas vidas. Para que Ele possa continuar operando ao nosso favor, é necessário nós continuarmos sendo fiéis a Ele, à palavra dEle e aos mandamentos dEle. Pois como Ele está escrito aqui, Ele, aquele que despedaçou, Ele nos sarará, fez a ferida e a ligará. Ele é o único capaz de verdadeiramente nos restaurar, nos renovar, nos restituir ao lugar do qual nós pertencemos. Mas isso só vem através da nossa iniciativa. Pois aqui no versículo 6 o Senhor deixa bem claro: porque eu quero misericórdia e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. Ou seja, o Senhor quer uma intimidade de dentro para fora, não algo externo. Não adianta você falar do Senhor, da palavra do Senhor, e você não o honrar através das suas atitudes. Palavra do Senhor Jesus no Novo Testamento: porque me chamam de Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando. Então é isso que precisamos tomar sempre muito cuidado. E o último livro a ser, ao último rebanho bendito ímpar, de número 1, e rebanho bendito par, de número 2, são os últimos rebanhos dos benditos nosso Senhor Deus a receber uma palavra do Senhor para a sua meditação. E o próximo livro a ser ministrado é o livro de Tiago, que contém 5 capítulos. Livro de Tiago, que contém 5 capítulos, é o próximo livro a ser ministrado. Lembrando que no final da live teremos 12 minutos de interação com todos vocês. E aqueles que querem continuar recebendo orações, não se esqueçam de se inscrever ou seguir nessa igreja virtual do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. E o livro de Tiago, capítulo 4. Tiago, capítulo 4, para meditação do rebanho bendito ímpar, de número 1. Tiago, capítulo 4. E para o rebanho bendito par, de número 2, livro de Tiago, capítulo 5. Tudo para a mais honra e glória do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Vamos à oração, à ministração de uma oração. Lembrando que as nossas orações são numeradas, assim como no livro de Salmos, as orações também são numeradas. Oração de número 5, para levar a palavra do Senhor ao coração de todos aqueles que precisam e necessitam. Estamos sempre aqui de segunda a sexta, de meia-noite 7 até 1h12 da madrugada, com orações e ministrações da palavra do nosso Senhor Deus. E há 12 minutos a mais para interagir com todos vocês.
Poderoso Senhor e Salvador de nossas vidas, Senhor Jesus o Cristo, eu peço ao Senhor que haja a tua paz, a tua graça e a tua alegria, edificando, libertando, restaurando e renovando todas essas vidas ligadas conosco em um só Espírito, nesta tua igreja virtual, @igrejas benditas, e que possa haver voz de júbilo e salvação chegando junto com essa ministração da tua santa, forte, bendita e verdadeira palavra na casa dos teus benditos e amados. É o que eu peço em nome do Senhor Jesus o Cristo e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus, a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E vamos dar início à ministração no livro de Tiago, capítulo 4, do versículo 8 ao versículo 14. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, e vós, de duplo ânimo, purificai os corações. Senti as vossas misérias, e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. Irmãos, não faleis mal uns aos outros. Quem fala mal de um irmão e julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Há só um legislador e um juiz, que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julgas a outrem? E agora vós, de que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos e ganharemos? Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Por que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Nessa ministração no livro de Tiago, capítulo 4, é importante para a gente ver, mais uma vez, o Senhor testificando em todos os livros e capítulos a importância da nossa iniciativa, da nossa interação, da nossa participação e da sinceridade e transparência de coração. Pois aqui deixa bem claro, no versículo 8, chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Uma troca mútua que é necessária a nossa iniciativa, o nosso querer. E ainda continua, alimpai as mãos, pecadores, e vós, de duplo ânimo, purificai os corações. Devemos ser sinceros para com o nosso Senhor Deus, de dentro para fora, porque não adianta criar uma máscara externa que o Senhor nos enxerga, nos pesa de dentro para fora. Ele pesa o nosso espírito. Então não adianta você tentar justificar um erro que você cometeu por emoção, por sentimento, por falta de atenção. Simplesmente reconheça e se arrependa. Peça ajuda ao Senhor para que verdadeiramente possa ser a igreja dele, praticando a obra dele, o evangelho e a sua justiça, para que verdadeiramente possamos estar todos juntos em um só espírito. Pois aqui no versículo 10, humilhai-vos perante o Senhor e ele vos exaltará. É para, mais uma vez, a nossa iniciativa de se humilhar. Isso aí é variável para cada um. Tem uma coisa que é humilhação para um, mas não é para outro. Cabe a cada um de nós examinar a que lugar o nosso orgulho, o nosso eu, o que a gente acha, pensa ou imagina, a gente está colocando como prioridade entre a palavra do Senhor Deus, o Evangelho e a sua justiça. Depois não adianta reclamar de dores, não adianta reclamar de eu acho, eu penso, imagino, de dificuldades, tribulações ou tristezas. Pois lá em Salmos 32 deixa bem claro, enquanto me calei, endureceram-me os ossos, pelo meu bramido constante todo dia. Então devemos nos limpar para que o Senhor possa fazer a sua obra de dentro para fora. Para que ele faça a obra de dentro para fora, ele está à porta batendo. Nós precisamos agora abrir para ele entrar e cear conosco. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Pois como aqui também foi dito bem claro, não sabemos o dia de amanhã. Não adianta ficar empurrando o seu relacionamento com o Senhor Deus, da mesma forma como você empurra para iniciar uma academia, para iniciar um projeto novo. A palavra do Senhor Deus, Mateus 6, versículo 33. Buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. E o último livro a ser ministrado, que é uma ministração para todos nós, é o livro de Esdras, que contém 10 capítulos. Livro de Esdras, que contém 10 capítulos, é o último livro a ser ministrado, que é uma meditação para todos nós nesta madrugada.
tudo para a mais honra e glória do Senhor e Salvador de nossas vidas. Estamos ao vivo agora em todas as redes sociais, para mais de 25 países, com a palavra do Senhor Deus sendo ministrada e levada a todos aqueles que precisam e necessitam. E o livro de Esdras, capítulo 9. Esdras, capítulo 9, é uma palavra revelada pelo nosso Senhor Deus para que todos nós estejamos meditando. Livro de Esdras, capítulo 9, para a nossa meditação. Lembrando que, dependendo da rede social, esta live vai ficar salva para que você possa acompanhar as ministrações anteriores, pois todas elas bateram direitinho uma com a outra, para que o Espírito Santo demonstre a sua presença e o seu controle absoluto nos ministérios de sorteios, para que nós possamos verdadeiramente estar interagindo com a palavra do Senhor e trazendo a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade para a sua presença, seja onde você estiver. E vamos à oração a ser ministrada, oração de número 10. Lembrando que as orações durante as lives são numeradas, assim como no livro de Salmos, as orações também são numeradas. E todos aqueles que são inscritos ou seguidores, membros ou ofertantes nesses ministérios do Senhor Jesus para conosco, continuam a receber orações mesmo após o término das lives, todas as madrugadas e uma vez por semana, diretamente em cima do monte, pelo nosso sacerdote e apóstolo. Vitorioso Senhor dos exércitos, nosso curador, libertador e protetor, eu peço ao Senhor que haja agora a libertação, purificação, fortalecimento, edificação e proteção de todas as benditas vidas dos benditos membros desta tua igreja virtual, @igrejas benditas, que estão buscando ao Senhor nesta madrugada junto conosco. Que haja o crescimento na fé dessas pessoas ao ouvirem a tua palavra sendo ministrada através de nós, seja onde ela estiver neste momento, e possam ser verdadeiramente gratos ao Senhor Deus, em o nome santo dos santos do nosso Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Vamos dar início à ministração no livro de Neemias, capítulo 9, do versículo 8 ao versículo 14. E agora, como por um pequeno momento, se nos fez graça da parte do Senhor nosso Deus, para nos deixar alguns que escapem, e para dar-nos uma estaca no seu santo lugar, para nos alumiar os olhos, ó Deus nosso, e para nos dar uma pouca de vida da nossa servidão. Porque servos somos, porém, na nossa servidão, não nos desamparou o nosso Deus. Antes, estendeu sobre nós beneficência perante os reis da Pérsia, para revivermos, para levantarmos a casa do nosso Deus, e para restaurarmos as suas assolações, e para que nos desse uma parede em Judá e em Jerusalém. Agora, pois, ó nosso Deus, que diremos depois disto? Pois deixamos os teus mandamentos, os quais mandaste pelo ministério de teus servos, os profetas, dizendo: a terra em que entrais para a possuir, terra imunda é, pelas imundícias dos seus povos, pelas abominações com que na sua corrupção a encheram, de uma extremidade à outra. Agora, pois, vossas filhas não darei a seus filhos, e suas filhas não tomareis para vossos filhos, e nunca procurareis a sua paz e o seu bem, para que vos fortaleçais e comais o bem da terra, e a façais possuir a vossos filhos para sempre. E depois de tudo o que nos tem sucedido, por causa das nossas más obras e da nossa grande culpa, ainda assim, tu, ó nosso Deus, estorvaste que fôssemos destruídos por causa da nossa iniquidade, e ainda nos deste livramento como este. Tornaremos, pois, agora a violar os teus mandamentos e aparentar-nos com os povos destas abominações? Não te indignarás tu assim contra nós, até de todos nos consumires, até que não ficasse resto nem quem escapasse? Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, nesse capítulo 9 do livro de Esdras, finalizando e testificando todas as palavras sendo ministradas. Aqui, verdadeiramente, nós vemos como o Senhor quem abençoou o seu povo, quem fortificou o seu povo, quem ajudou o seu povo a conquistar todas as promessas. E a gente também vê a ingratidão por parte do povo
para com o nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, fazendo com que as mesmas atividades que vieram das anteriores, dos antepassados. Então devemos tomar sempre muito cuidado com aquela frase de desde que o mundo é assim, na época dos meus pais, das minhas mães, dos meus avós, era assim, então por que eu agora tenho que mudar? Se não houver uma mudança em alguma das gerações, a maldição continua. Então devemos verdadeiramente nos posicionar como seus filhos vivos, como sermos novos para sermos renovados e limpos pela palavra do Senhor, pelo sangue do Senhor Jesus, o Cristo, para que verdadeiramente possamos retomar posse das promessas, ou para permanecer com as promessas. É necessário obediência, santidade, santificação, fidelidade e gratidão. Tudo isso é demonstrado através de obras e não somente por palavras. Nem todo aquele que disser Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do Pai, esse verdadeiramente é quem irá receber as recompensas. Aquele que for fiel até o fim receberá a coroa da vida eterna. É tudo uma troca que é necessário a nossa iniciativa para sermos mais que vencedores, benditos, bem-aventurados, santos filhos do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Glórias ao nosso Senhor Deus. Escolha agora o seu número de 1 a 7. De 1 a 7. Eu estarei sorteando agora os 7 números para que você tenha uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Lembrando que o Ministério de Sorteios é bíblico, assim como a palavra do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Lá em Provérbios capítulo 16, versículo 33, as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Estamos trazendo uma palavra do Senhor para o coração de todos vocês. E daqui a pouco, no final desta live, estarei reservando mais 12 minutos para interagir com vocês, responder suas perguntas com porquê, para quê e como, sobre a palavra do Senhor Deus ou sobre uma de nossas mais de 40 questões. Então, enquanto eu vou sorteando e apresentando para vocês, vão deixando aí nos comentários as suas perguntas sobre a palavra do Senhor Deus. E agora eu estarei sorteando de 1 a 7. Se de 1 a 7 você escolheu o número 7, vai meditar no livro de 1 João capítulo 5. 1 João capítulo 5, para quem escolheu o número 7. Se de 1 a 7 você escolheu o número 5, vai meditar no livro de Esther capítulo 1. Esther capítulo 1, se você escolheu o número 5. Se de 1 a 7 você escolheu o número 3, vai meditar no livro de Levítico, capítulo 3. Levítico, capítulo 3, se você escolheu o número 3. Lembrando que essa live vai ficar salva em alguma das redes sociais, @igrejasbenditas, para que você possa acompanhar as ministrações passadas e compartilhar para outras pessoas que precisam e necessitam. E seguir ou se inscrever para continuar recebendo orações. Se você escolheu o número 2, vai meditar no livro de 1 Samuel, capítulo 25. 1 Samuel, capítulo 25, para quem escolheu o número 2. Se de 1 a 7 você escolheu o número 6, vai meditar no livro de Oséias, capítulo 6. Oséias, capítulo 6, se você escolheu o número 6. Se de 1 a 7 você escolheu o número 4, vai meditar no livro de Tiago, capítulo 4. Tiago, capítulo 4, se você escolheu o número 4. Se você escolheu o número 1, livro de Esdras, capítulo 9. Esdras, capítulo 9, é uma meditação para quem escolheu o número 1 e para todos aqueles que escolheram para todos aqueles que estão acompanhando essa live, é uma palavra do Senhor Deus para a nossa meditação. E muita atenção vou responder para vocês interagindo nos comentários daqui a pouco. E muita atenção nos benefícios e importâncias em você ser seguidor ou inscrito e membro ou ofertante de uma de nossas igrejas virtuais e também de você interagir conosco com nossas 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo um número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Além de receberem as orações durante as lives e as orações todas as madrugadas e uma vez por semana, orações diretamente em cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo, você também tem a flexibilidade nos horários, desde as 6 horas e 48 minutos da manhã, no @aigreja 70 Santos, na parte da tarde, a partir das 16 horas e 48 minutos, na @aig 1318 37 300 e até as 1h12 da madrugada, na @igrejasbenditas
para buscar ao Senhor Deus, seja onde você estiver, e receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas para você adquirir conhecimento e material de trabalho para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Examine Mateus 16, de 24 a 27 e João capítulo 15. Também vai receber bases da Bíblia Sagrada concedidas pelo Senhor Deus diretamente para você, após fazer a sua obra, diretamente para você e assim orar corretamente para após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda a obra do mal. Lembre-se também de conferir todas as nossas mais de 40 ofertas, que são denúncias, apresentadas em nossos canais, incluindo as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja ela financeira ou espiritual. E elas valem desde 12 milhões de reais até 120 milhões de reais em dinheiro, para quem provar, com base na Bíblia Sagrada, de que elas são mentiras. E se você quiser levar um de nossos templos físicos para a sua região, seja o seu bairro, seu município, seu estado ou seu país, basta você entrar em contato conosco através do privado de uma de nossas redes sociais e a nossa produção vai estar retornando o contato, tirando as suas dúvidas e te dando as informações necessárias. Lembrando que conosco, os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, ao beber, ao dormir, ao vestir, ao calçar, às secretarias de trabalho e emprego. Todos têm recursos e oportunidades para fazerem a sua obra para com o Senhor Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso, desde que pregue 100% as Escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas Escrituras Sagradas, pois nós estamos aqui sempre praticando o desenvolvimento social e espiritual da Bíblia Sagrada do nosso Senhor Deus, que é amor, fé e amar. São três coisas diferentes, semelhantes, e ambas são necessárias andarem em acordo, tudo para a mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. A paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Agora vamos dar início à interação com vocês nos comentários, respondendo suas perguntas com porquê, para que e como, sobre as Escrituras Sagradas, a palavra do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, tudo para a mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Tinha visto uma mensagem, tinha mandado uma pergunta mais pra cima, mas parece que ele apagou a pergunta, então agora não vai ter resposta. Estamos ao vivo agora em todas as redes sociais, levando a palavra do Senhor Deus, o Evangelho e a sua justiça a todos aqueles que precisam e necessitam de uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. Tudo para a mais honra e glória do nosso Senhor Deus. E a abençoada no começo da live estava escrevendo, spawnando aqui basicamente, Efésios 4, versículo 11, falando sobre o pastor, o título de pastor, que é necessário a gente examinar sempre com muita atenção todo o contexto. Apóstolo? Bom, querida, lá em Efésios capítulo 4, versículo 11, lá está falando simplesmente que o apóstolo está acima do pastor. E não é isso, certo? Foi a palavra de Paulo, mal colocada, e que pegaram dali realmente para poder fazer uma doutrina ou um segmento de fé que não é, certo? E aí, só para você poder ter uma ideia, é necessário toda palavra que não seja do Senhor Jesus Cristo, você ter no mínimo 3. Exatamente. 3 capítulos ou 3 livros para você poder realmente colocar aquilo como verdadeiramente uma doutrina ou um segmento de fé. Por esse motivo, nenhum dos apóstolos falou que era pastor, não ungiu ninguém a pastor, não se identificou como pastor, e você não viu ninguém, né, ser identificado como pastor. Você não viu. Tanto é que nós temos até uma oferta aí oferecendo dinheiro se alguém mostrar isso na Bíblia Sagrada. Isso não existe, tá bom? E ali, foi a rede social que apagou a mensagem do abençoado, eu peguei aqui no outro telefone, e aqui eu consigo ver que o abençoado perguntou: Milena, eu tô deixando meu cabelo crescer, sou homem. O que a Bíblia diz sobre isso? Minha igreja me olha estranho. Bom, querido, né, a verdade aí, você não deve deixar, não é bom que você deixe o seu cabelo passar realmente do ombro. Não é bom, porque em todas as guerras, as batalhas, as pessoas eram identificadas pela cabeça da pessoa. Tanto é que você vai lá em Efésios capítulo 6, você vai ver sobre isso.
que é pelo capacete, porque todos eram um capacete só. Então, geralmente, todos os seres humanos, identificado homem e mulher, por trás, era através realmente do cabelo, tá bom? Porque todos eles tinham que aparar o cabelo, aparar a barba, não poderiam deixar o cabelo crescer. Então, o que eu digo para você aí, não deixa passar realmente lá pro ombro, porque realmente você está fora realmente dentro do perfil que é poder estar um homem cristão. Um homem, perdão. Exatamente. Não, porque eles dizem ser cristão, mas a gente sabe que não é um termo correto de ser utilizado. Bom? Vai outro. E o abençoado aqui comentou: ninguém pode apagar o que fazemos para Deus, porém ele é luz, e luz revelará a recompensa. Como surgiu a Igrejas Benditas? Não entendi que uma coisa teve a ver com a outra que você falou. Tá bom. Bom, ninguém pode apagar, realmente, né? Isso está lá em Mateus capítulo 5. Ninguém pode apagar, não, que está lá escrito que nós somos luz e sal. Mateus capítulo 5, certo? Apagar o que fazemos para Deus. Né? Isso está lá em Mateus capítulo 5. Bom, nós devemos ser sal e luz, não é isso? Então, as igrejas benditas realmente, elas saem lá da parte onde o Senhor Jesus disse que os verdadeiros que vão entrar no céu são aqueles que são benditos. Mas eles são benditos não é por causa que eles foram escolhidos para ser benditos. Eles são benditos por causa dos frutos. Porque ali, está ali bem claro, bode, ovelhas têm frutos, bodes não tem. Aí você dá uma olhada agora no seu perfil, você vai, examina a si mesmo. Se você tiver frutos, você é ovelha. Se você não tiver frutos, palavra do Senhor Jesus, tá? Mateus capítulo 25, de 31 ao 46. Você é bode. Exato. Então, quer dizer, é dura a palavra, mas é assim mesmo, tá? Exatamente. Tem muita gente aí que diz, eu sou ovelha do Senhor Jesus. Eu vou perguntar, você tem frutos? Não, então tu é bode. Infelizmente. E o outro abençoado ali comentou: o verdadeiro pastor é escolhido por Deus e não escolhido pelos homens. Palavra do Senhor Jesus, João capítulo 10. Um só pastor, um só rebanho, e eu sou. No caso, ele é. Então, ele falou que ele é o único. Não, ele não colocou que ele é o único também. Se você ler o texto dele, ele é o único. Exatamente. Então ele falou que aquele que não é dele é o ladrão, né? É aquele que está dando um golpe aí. Então, por aí você deve realmente entender, tá bom? Exatamente. E eu vou justamente apresentar aqui e em Efésios lá também, diz lá bem claro, em Efésios também, capítulo 4, diz um só Senhor. Porque pastor é Senhor. Exatamente. É isso aí que a galera não prestou atenção. Ah, eu sou pastor, então você é Senhor. Então, Senhor é pastor. Exatamente. Então é que a gente tem que estar sempre atento. Todo mundo está indo lá em Efésios, que nem a garota falou agora de Efésios capítulo 4, mas ela esqueceu que pastor é Senhor. Exatamente. E Senhor é só o Senhor mesmo que é. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Vou apresentar a vocês uma das nossas mais de 40 questões sobre justamente o ministério de pastor, que é importante estar examinando com muita atenção e cuidado. São diversas ofertas que nós temos sobre isso. Tá. Vai vendo se outras pessoas aí não baixam. Para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus, é importante estar examinando sempre as mais de 40 ofertas aqui, pois todas elas trazem princípios, tudo das Escrituras Sagradas, da palavra do nosso Senhor Deus, em espírito e em verdade, sem tirar, sem acrescentar e sem omitir nada. E em nossa oferta de número 33, nós das 12 igrejas virtuais estamos afirmando que o ministério do Senhor Jesus Cristo no Novo Testamento, na liderança geral na igreja, não é ser um pastor, e sim ser um apóstolo. E a escolha dos 12 em Apocalipse para se assentar nas 12 cadeiras não tem pastor lá, e sim somente apóstolos, porque são mais de 12 em toda a Bíblia Sagrada. Por isso serão escolhidos 12 dentre todos os apóstolos para se assentarem nas 12 cadeiras. Mostre para nós, na Bíblia Sagrada, que essa nossa afirmação é uma mentira, e você ou quem você trouxer até nós, que nos mostrar na Bíblia Sagrada que essa nossa afirmação é uma mentira, vai receber uma oferta de 7 milhões de reais em dinheiro. E eu aqui afirmo para vocês, aqui eu estou afirmando, se vocês me mostrarem na Bíblia Sagrada que é só 12 apóstolos, também recebe o prêmio também, tá bom? Exatamente. E aqui o abençoado comentou: Deus chama e escolhe alguém, Ele mesmo é quem o capacita. Quando Deus chama e escolhe alguém, Ele mesmo é quem o capacita. Com certeza. Isso está onde? Está lá em João 14, 15 e 16. Na verdade, você está certo, na verdade. Porque, na verdade, é o Espírito Santo agora que chama. Foi o Espírito Santo que chamou Paulo e Barnabé. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. E os dois. Exatamente. E no caso, o Matias ainda foi escolhido também pelo Espírito Santo através do ministério de sorteios. Atos capítulo 1, versículo 16 ao 26. É isso aí. A última palavra é dele. Exatamente. Pode até lançar sorte, que nem
os outros ali, né, os outros apóstolos lançaram sorte, os 11, para poder ver quem é que seria. E naturalmente caiu. E na verdade quem fez o sorteio não foi os apóstolos, quem fez foi os sacerdotes que fizeram, tá bom? Glórias ao nosso Deus Todo-Poderoso, pois há diversidade de ministérios e todos eles é necessário estarem juntos e interagindo. Como está escrito, sem tirar, sem acrescentar e sem omitir nada. Só o sacerdote pode trabalhar com sorteios e até as cores também, porque Exatamente. é ele que cuida verdadeiramente do templo. Glórias ao nosso Deus Todo-Poderoso. Mas tudo conforme manda nas Escrituras. Ele não pode Assim criar está nada escrito. novo. Exatamente. Tudo tem que estar fundamentado, solidificado e baseado 100% na palavra do nosso Deus Todo-Poderoso, sem tirar, sem acrescentar e sem omitir a nada. O único novo que o Senhor Jesus fez foi o quê? Ele pegou o véu, rasgou o véu, e antes só poderia sair sacerdote só de Levi. E aí, como o Senhor Jesus realmente venceu todas as batalhas, o sangue dele realmente permitiu que agora todas as nações e todos os municípios, todos os bairros, né, todos eles podem ter um sacerdote. Agora é necessário que para poder ser um sacerdote, Cumpra aí tem todos os que requisitos. cumprir aí, antes de ser um sacerdote, os 20 anos de jejum, como o Senhor Jesus fez esse jejum. Exatamente. E o nosso sacerdote e apóstolo que nós temos aqui presente, mais de 20 anos de jejum e oração todos os dias. Jejum de mais de 15 horas, todos os dias, sem faltar um único dia. Subidas ao monte no mínimo uma vez por semana. E orações mais de 2 horas de joelho. E tudo isso já há quase 30 anos. Mais de 20 anos verdadeiramente compromissado com o nosso Senhor Deus, não tendo apenas um compromisso, mas estando compromissado com a obra do Senhor, o reino dos céus, o evangelho e a sua justiça. E com isso o Senhor verdadeiramente honra aqueles que honram a Ele. Tudo para mais honra e glória ao Senhor Deus. O pessoal ele comentou... Coloquei justamente aí a minha ofertas que na verdade são denúncias e afirmações, e ao mesmo tempo para poder ser examinado por todos aqueles Exatamente. que têm faculdade, têm alguma coisa e tal, dono de faculdade, para poder mostrar eles que verdadeiramente eu sou um ungido pelo Espírito Santo, fui escolhido por ele. Tem muitas coisas que não tem como eu falar para vocês, mas estou esperando chegar um ungido aí, marcar, fazer um desafio, fazer alguma coisa, que eles vão ver verdadeiramente o que é um ungido de Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. E a mensagem ele comentou, Samuel foi sacerdote com 20 anos? Não. Não foi isso que a gente falou. É necessário no mínimo 20 anos de preparação para se tornar um sacerdote. Ou seja, com 20 anos você ainda não pode ser um sacerdote. Ainda não. Hoje em o sacerdote, ele não foi. Exatamente. Ele só assumiu quando ele faleceu. Isso aí já tinha o mais de 20 anos dele ali de preparado. Muito mais de 20 anos. Muito mais. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui do nosso querido Brasil e todos vocês também que nos acompanham de Portugal, Estados Unidos, Angola, Moçambique, Índia, Rússia, Bangladesh, México, África do Sul, Dinamarca, Inglaterra, Canadá, Itália, França, Espanha, Alemanha, Paraguai, Uruguai, Argentina, Japão, Colômbia, Chile, Turquia e todos que ainda não sabemos que acompanham as lives de nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais, de segunda a sexta. Aqui no @ Igrejas Benditas, de meia-noite 7 até 1h12 da madrugada, com orações e ministrações. E lá, mais 12 minutos de interação com todos vocês. Aguardo vocês nas próximas lives. E lembre-se, aqueles que querem levar uma verdadeira obra do Senhor Deus para a sua região, seja seu bairro, município, estado ou país, uma igreja, um templo físico para a sua região, basta entrar em contato conosco através do privado, nossas redes sociais, onde o obreiro recebe seu salário. Todos têm acesso aos 4 alimentos para o corpo, alma, espírito e aliança do jugo e do fardo do Senhor Jesus. Aguardo vocês nas próximas lives. Fiquem todos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor, independente das condições financeiras. Fiquem todos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu muitíssimo amém.